Há partidas que terminam em minutos. Há partidas que duram horas, dias, mas, na história do xadrez, existe uma partida que atravessou 2 décadas inteiras. Uma partida que sobreviveu à queda de impérios, 2 guerras e à morte de um dos jogadores. Um jogo que pareceu escapar das mãos do tempo e que, de certo modo, nunca terminou. Essa é a história de um duelo que uniu 2 homens por 20 anos e os separou para sempre. Tudo começou em 1927, numa Europa que ainda tentava se reconstruir depois da Primeira Guerra Mundial. O xadrez, mais do que um passatempo, era visto como uma forma de resistência intelectual. Nas praças, cafés e clubes, homens que haviam perdido tudo, trabalho, família, esperança, se reuniam ao redor de um tabuleiro, buscando em 64 casas um sentido para continuar pensando. Foi nesse cenário que Ernst Halprin, um médico vienense apaixonado por xadrez, iniciou uma partida por correspondência com Franz Sirgens, um engenheiro letão igualmente talentoso. Na época, jogar por correspondência era uma tradição entre mestres e amadores. Os lances eram escritos à mão, em postais ou cartas, e enviados pelo correio. Cada movimento levava semanas, às vezes meses, para chegar ao outro jogador. O jogo era lento, mas também profundo, quase ritualístico. Cada lance precisava ser pensado não apenas como parte de uma partida, mas como um diálogo à distância, entre mentes separadas por fronteiras, línguas e ideologias. Era xadrez e filosofia misturados em tinta e papel. No início, o ritmo era tranquilo. Halprin e Sirgens trocavam cartas amistosas, comentavam livros, aberturas e até notícias do dia. Em 1928, Halprin escreveu: "Meu caro Franz, seu último movimento me surpreendeu. É elegante e calmo como a paisagem báltica de que tanto fala." Sirgens respondeu semanas depois: "Querido Ernst, o xadrez é o único lugar onde ainda existe ordem. Lá fora tudo parece desmoronar." Essas frases simples revelavam mais do que uma amizade. Mostravam 2 homens tentando manter viva a sanidade num continente instável. Com o passar dos anos, a partida ganhou intensidade. O jogo se alongou, as análises se tornaram densas, as trocas de cartas mais raras. O tabuleiro de Halprin já não era apenas um passatempo. Era um companheiro de vida. Ele o mantinha sempre montado, num canto do consultório, como se aquele duelo distante fosse um lembrete constante de que o pensamento ainda resistia. Mas em 1939, tudo mudou. A Segunda Guerra Mundial explodiu. Os correios foram interrompidos. Cartas deixaram de chegar. O mundo se dividiu novamente e o tabuleiro ficou suspenso, congelado no tempo. Durante anos, Halprin não soube se Sirgens estava vivo. Ele continuava jogando sozinho, estudando possibilidades, tentando imaginar o próximo movimento de seu adversário invisível. Um homem preso entre o desejo de terminar o jogo e o medo de encerrá-lo sem o outro lado. "Um jogo por correspondência depende da confiança", escreveu ele em seu diário. "Não apenas na jogada, mas na existência do outro." Quando a guerra terminou, em 1945, Halprin reencontrou o tabuleiro coberto de poeira. Os jornais falavam de cidades arrasadas, milhões de mortos, e ele pensou em Franz. Por acaso, em 1946, uma carta chegou. Um envelope pardo amassado com carimbo da Letônia. Era o último movimento de Sirgens. "Caro amigo, o mundo mudou, mas a partida continua. Joga o peão para E4. Halprin chorou. Depois de quase uma década, o jogo ressurgia, como uma chama em meio às ruínas. Ele respondeu: "Peão para C5. O tabuleiro sobreviveu à guerra, e nós com ele." O jogo prosseguiu por mais alguns anos, até o final da década de 1940. Mas em 1950, Halprin adoeceu. Os registros mostram que ele escreveu sua última carta a Sirgens pouco antes de morrer. Nela, havia apenas uma frase: "O jogo é seu, meu amigo. Continue sem mim." Sirgens nunca respondeu. E talvez não tenha lido a carta. Alguns dizem que ele também faleceu naquele mesmo ano. O tabuleiro permaneceu montado, intocado, até ser encontrado pelos filhos de Halprin, décadas depois. As peças ainda marcavam a mesma posição da última jogada.
Um meio-jogo complexo, cheio de possibilidades. Um estudioso austríaco, ao analisar as anotações, percebeu algo curioso. A posição estava equilibrada. Nenhum dos dois tinha vantagem clara. Era, literalmente, um empate eterno. Mas o mais impressionante era o simbolismo. Por 20 anos, dois homens haviam mantido viva uma partida através de guerras, fome, separações e medo. Cada carta enviada era um ato de resistência contra o esquecimento. E cada lance era uma afirmação silenciosa de humanidade, num século que parecia ter perdido a própria. O jogo entre Halprin e Sirgens não foi famoso. Não foi publicado em revistas nem lembrado em torneios, mas talvez por isso mesmo ele tenha se tornado tão importante, porque no fundo o que eles jogavam não era xadrez, era vida. Era o gesto de continuar pensando, de continuar acreditando que o outro ainda estava lá, em algum lugar do mundo, olhando o mesmo tabuleiro. Décadas depois, pesquisadores tentaram reproduzir a partida, mas as anotações estavam incompletas. Faltavam movimentos, datas se perdiam. Em alguns trechos, o sentido das cartas era tão filosófico que era impossível saber se referiam a lances ou a pensamentos. Um historiador resumiu assim: a partida entre Halprin e Sirgens é o espelho de um século que quis jogar com o tempo, e perdeu. Hoje, o tabuleiro original repousa em um museu de Viena. As peças estão dispostas exatamente como foram deixadas em 1950. Um meio-jogo suspenso no ar, sem vencedor, sem fim, e quem se aproxima, dizem, sente uma estranha presença, como se o jogo ainda esperasse o próximo movimento, como se a partida ainda respirasse. Talvez o verdadeiro mistério do xadrez não esteja nas aberturas, nas combinações ou nos campeões, mas no silêncio entre um movimento e outro, na espera, no pensamento que atravessa gerações e resiste à própria morte. O jogo de Halprin e Sirgens nunca terminou porque ele nunca pôde terminar. E talvez seja esse o destino de todos os grandes jogos, permanecer abertos, como portas para a eternidade. Se você gostou dessa história, inscreva-se em Segredos do Xadrez. Aqui o jogo vai além do tabuleiro, e as partidas nunca terminam.